Todos. É sempre bom estar com vocês novamente. Pena que não é presencial, né? Eu gosto muito de estar juntos, o abraço, o sorriso. Isso faz parte, né, da nossa humanidade. Um chamego, um cheiro, renova as nossas energias. Hoje, nessa palestra, com o título A Luta contra o Mal, esse título está no livro Boa Nova, escrito pelo irmão X, o nosso Humberto de Campos. Vocês sabem o que mais impressionava os discípulos de Jesus nas suas tarefas apostólicas? O que mais impressionava os apóstolos era o encontro do Mestre com os endemoniados. A palavra diabo, colocada na sua acepção mais forte, né, simbolizava sempre, seja os maus sentimentos, seja os desregramentos na área, seja sexual, de bebidas, seja o que for, e sempre era colocada nesse ser diabólico como um ser eternamente lutando contra o bem, sempre exercitando o mal de todas as suas formas, principalmente a briga eterna com relação aos da Boa Nova, os Cordeiros de Deus, os seguidores de Jesus. Os chamados diabos, quando estavam ali possuindo um ser, estava ali Jesus para fazer o seu trabalho e expulsar os demônios. Neste momento, os discípulos ficavam maravilhados com esses momentos. E é o que mais os atraía, porque eles não viam e apenas percebiam tudo que acontecia. E dos apóstolos, Tadeu era o que mais se impressionava com isso. Tadeu, ele era curioso em relação, seja os gritos, né, dos endemoniados, seja as suas falas, seja os seus gestos. E aí, para nós, né, a mesma correlação. Quando ainda não conhecemos muito profundamente o Espiritismo, e estamos passando ao lado de uma sala que está tendo uma reunião mediúnica e tem aqueles gritos, aqueles berros, aqueles bater de mãos ou de pés. Nós já ficamos curiosos também para saber o que está acontecendo lá dentro. O que aquele espírito está fazendo? Era a mesma curiosidade que Tadeu tinha naquela época. Ao mesmo tempo, Tadeu ficava maravilhado como Jesus colocava de forma amorosa, né, o espírito para que deixasse aquele que estava sendo obsidiado. E Tadeu gostava principalmente da parte final, onde o obsidiado, após o espírito maligno, o diabo, ser afastado, dava aquele suspiro, aquela graça, o sorriso. E isso, para Tadeu, era como se fosse uma realização. Conseguiu fazer um bem ao outro. E ele ficava maravilhado. Certo dia, Jesus se retirara com Tiago e João lá para os lados de Cesareia e de Filipe, e chegou uma pessoa endemoniada e pediram para Tadeu ir lá e afastar o demônio. Tadeu, lembrando tudo o que havia presenciado com Jesus na expulsão dos demônios, Tadeu tentou fazer de tudo que estava ao seu alcance, de todas as formas, mas ele não conseguiu realizar o intento. Somente no outro dia, quando Jesus apareceu ao anoitecer, foi que perante Jesus o espírito se foi e o demente voltou à sua normalidade. E Tadeu ficou muito cismado com aquilo, né? Por que ele, né, não conseguiu? E Jesus chegou e com tranquilidade expulsou o demônio. Por que Jesus não transmitia então para eles, né, para todos os apóstolos, como fazer aquilo, como expulsar os demônios? Ou seriam muitos demônios, né, a serem
expulsos e não se dava conta. Por outro lado, por que Jesus não reunia, né, todos esses demônios de uma vez, logo que ele conseguia expulsar todos e tinha ascensão, e hoje nós sabemos que é a ascensão moral sobre os espíritos, por que ele, não tendo essa ascensão, ele não reunia todos os espíritos endemoniados de uma vez só? E já expulsava todos, ou já lhes dava a palavra do amor de Deus, e já os encaminhava para o bem? E Tadeu ficava remoendo esses pensamentos, esses sentimentos. E foi torturado por essas cogitações íntimas, sonhando com a possibilidade que acabasse aquelas lutas. Inquieto, ele procurou Jesus. Com humildade, ele expôs todas as suas dúvidas. Contou para Jesus o que ele gostaria de fazer a mesma coisa como Jesus fazia naquela época, e também a ideia de convocar todos os demônios de uma vez só, né, e já passar a régua, fechar, né, a conta, para não ter mais aquele tipo de trabalho. Jesus, depois de escutar tudo o que Tadeu falou, as suas ponderações, perguntou-lhe de forma assertiva: qual que é, qual o objetivo das atividades da sua vida? Tadeu se espantou com a pergunta, né? Quais são os objetivos principais, né, da atividade da sua vida? Tadeu se espantou, mas muito elevado em seus pensamentos, em suas cogitações, inspirado, né, de uma forma superior, Tadeu falou para Jesus: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Jesus se admirou da resposta de Tadeu, com certeza sabendo que ele tinha sido inspirado para aquela resposta. Estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. E aí Jesus lhe indaga: se procuras semelhante realidade, por que reclamas ao adversário em primeiro lugar? Se você sabe que você tem que fazer isso com você, por que você reclama do outro em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Todos nós temos atividades a ser desempenhadas. Seja aqueles que ainda estão no caminho do mal, seja nós que já tentamos, nos esforçamos para começar a trilhar o caminho do bem. Todos nós temos atividades a desempenhar. Se buscamos realmente atingir o infinito de sabedoria e de amor em nosso Pai, é indispensável, Tadeu, que reconheçamos que somos todos irmãos no caminho. E Tadeu, assim, ele se espanta e pergunta a Jesus: Mas, Senhor, os espíritos do mal são nossos irmãos? E a doutrina espírita, com relação a isso, nos coloca de forma tranquila. E quando nós recebemos os amigos espirituais que ainda estão empedernidos no mal, nós agasalhamos, porque todos nós somos irmãos, mesmo aqueles que ainda estão nas lidas do mal. Não é à toa que Jesus colocou que nenhuma ovelha vai ficar desgarrada. Nenhuma ovelha. E nós, como irmãos, acabamos nos ajudando uns aos outros para a nossa recomposição, para o nosso progresso. Deus nos coloca como irmãos para que possamos trabalhar essas questões individuais, mas em conjunto, um ensinando o outro, um apoiando o outro, para que sigamos à frente. E Jesus esclarece para Tadeu: toda criação é de Deus. Então, tudo que existe na criação é de Deus. Deus nunca entra em luta com seus filhos. Isso eu achei interessante, né?
O discípulo do Evangelho não combate o irmão, combate a sua ignorância do amor de Deus. Achei espetacular essa frase. Não estamos combatendo o irmão, aquele que está empedernido no mal. Estamos combatendo a maldade que ainda está dentro dele por causa da ignorância que ele tem do amor de Deus. E aí nós vamos, de uma forma diferente, começar não só ver, enxergar esses irmãos, mas também até nos incentiva a conversarmos e a lidarmos com eles de forma diferente. Tadeu, convicto, pergunta para Jesus: não será justo convocarmos todos os gênios malfazejos para convertermos todos à verdade dos céus? Até parece uma boa ideia, né? Por que já não convocamos todo mundo já e espalhamos a verdade dos céus? E Jesus contra-pergunta para Tadeu: por que motivo Deus não fez isso? Teríamos mais amor, o amor mais sublime, mais forte do que o próprio Pai Maior? Se Deus não fez, será que nós conseguiríamos fazer? Tadeu, jamais esqueçamos que o bem, né, sempre se revela no bom combate. E aí, o trabalho que está em nossas mãos, o bem que podemos fazer a todo instante. Este é o bom combate e é justamente o exemplo, a força que nós dispensamos é que vai fazer com esses nossos irmãos se encaminhem para o bem. Se alguém convoca ao labor ingrato da má semente, te prepara ainda mais para a boa luta pela vitória do bem. Jesus ainda dá um reforço. Se você está enfrentando uma situação difícil, se prepara ainda mais para que você possa conseguir desempenhar a sua tarefa no bem. Abraça sempre o teu irmão Tadeu, que ainda permanece no mal, encarando qualquer posição difícil e revela a tua fidelidade a Deus. Não olhar a situação como difícil, mas sempre como desafiante, para que cada vez mais possamos perceber a nossa real fidelidade a Deus. Ou seja, onde nós estivermos, buscarmos semear o amor nas nossas ações, nas nossas atitudes, na forma como nós podemos olhar e cuidar dos irmãos que chegam até nós. E Jesus continua: se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar. Segue o caminho dos teus deveres com atenção ainda mais redobrada. Se os irmãos são difíceis, são terríveis, te prepara ainda mais para que possas te comprometer na jornada e conseguir realizar o que está ao seu alcance. E Jesus complementa: pois Deus nunca abandonou as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos. Deus nunca abandonou os seus trabalhos na tentativa de impor a renovação moral para os seus filhos ingratos. E nós também não podemos abandonar as nossas lidas de trabalho, tentando impor a renovação moral para os nossos irmãos. Pois nós mesmos temos a nossa hora de mudança. Muitas pessoas já falaram para nós diversas vezes o que nós precisamos fazer para mudar, retirar um pouco do mal que ainda existe em nós. Já nos disseram o caminho seguro. Mas não basta falarem para nós. Nós é que temos que decidir, nos convencer, perceber a verdade e assim escolher de forma diferente. Saber esperar este momento, ou conseguir cada vez melhor ofertar aos irmãos de caminhada os recursos para que eles possam, amealhar esses recursos de sabedoria, dos esclarecimentos com relação às leis divinas,
poderem eles efetivarem as suas mudanças. Da mesma forma, Deus faz conosco. Apenas providencia os recursos para que cheguem até nós. O Evangelho de Jesus é o maior recurso que todos nós temos para toda a nossa eternidade. E nós ainda não conseguimos compreendê-lo de forma profunda. E por isso ainda engatinhamos no exercício. Porque essa mudança, principalmente para definitivamente encaminharmos para Jesus, requer trabalho, requer dedicação, requer disciplina. E Jesus continua com a sua dissertação para Tadeu. Meditamos sempre na lição do nosso Pai e não estacionemos a meio do caminho. Os inimigos do reino não se empenham em grandes batalhas sangrentas? Não esqueça o teu trabalho no bem. As nossas batalhas são sangrentas? Sim. Vamos sangrar toda a disposição, toda a força, toda a coragem que nós já dispomos em nós para que consigamos dar um passo à frente. Esses irmãos, eles não se lançam à perseguição contra a verdade? Nós temos já a verdade divina sedimentada, pelo menos no nosso conhecimento, na nossa mente. Essa verdade que nós já temos, do pouco que nós já conhecemos do Evangelho de Jesus, ninguém roubará de nós. Nem a traça, nem a ferrugem vai corroer esses ensinamentos que nós já assimilamos. Mas não basta assimilar os ensinamentos, não basta conhecer. A tarefa, o exercício, deve ser constante na nossa caminhada. Jesus ainda fala que os patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas sim às forças do céu. Todas as questões da matéria, esses irmãos que muitas vezes querem dominar o mundo, podem ficar com todo o mundo material, porque as nossas questões íntimas não têm nada a ver com a terra, mas sim com as coisas do céu. Basta olhar que todos os homens que dominaram o mundo com a sua força tiveram quebradas as suas espadas ante os direitos inflexíveis da morte. Todos os grandes conquistadores, e aí nós podemos citar Alexandre o Grande, que quando morreu pediu para ser, durante o seu cortejo, levado somente por médicos, carregado seu caixão, e que a sua mão fosse colocada para fora sem nada. Os médicos para que percebessem que, por mais que detenham o conhecimento da vida, a vida é somente de Deus e ninguém consegue dominar. Por mais conhecimentos que se tenha um médico, a vida, quando se vai extinguir, nenhum médico consegue voltar atrás. E as mãos para fora do caixão é para que todos percebessem que, da mesma forma que nós nascemos, sem nada materialmente falando, nós vamos retornar após a morte, sem nada nas mãos. E da mesma forma, ele pediu que durante o seu cortejo, todas as suas riquezas fossem sendo jogadas durante o caminho, porque nada ele conseguiria levar dessa terra. Depois desta vida, perguntarão apenas pelo mundo interior que pertence a nós mesmos. Ninguém perguntará a nenhum de nós sobre as obrigações que compete a Deus. Apenas perguntarão para nós, né? O que fizeste a cada um dos pequeninos que eu coloquei em teu caminho? É a intimidade de cada um de nós. Não vai se perguntar o que Deus fez ou o que Deus deixou de fazer. Estranharia se Deus te perguntasse pela justiça e pela sabedoria de todo o reino? Ou seja, nós estranharíamos se Deus chegasse para nós e pedisse contas das tarefas que compete a Ele.
Mas não, Jesus só vai perguntar para nós o que compete para nós, os trabalhos que foram confiados para nós no plano geral da vida. Por isso que muitas religiões colocam, né? Qual que é a nossa disposição nessa vida? Qual que é a nossa missão nessa vida? E cada um de nós tem uma missão. Qual a missão? Nós sabemos, mesmo que inconsciente, porque a maioria de nós já tem a capacidade de preparar a reencarnação. E todos nós nos comprometemos nessa missão, nessa encarnação. No que nós nos comprometemos, nós teríamos condições de ter realizado tudo. A maioria de nós, com certeza, não consegue. Mas o que vai ser exigido de nós é aquilo que estava sob a nossa responsabilidade. E Jesus ainda coloca: é também justo que Deus lhe pergunte pelo que foi feito dos seus pais, da sua companheira, dos seus irmãos e dos seus filhos. Ou seja, principalmente a questão familiar, que é muito forte, né? Que o Espiritismo coloca. Jesus coloca que vai ser perguntado para nós a questão da responsabilidade do que nós fizemos com relação aos nossos pais, ao nosso companheiro, à nossa companheira, aos nossos irmãos e aos nossos filhos, pois são das nossas relações mais íntimas. É onde, né, estão as nossas maiores responsabilidades, mas as oportunidades maiores de nós modificarmos o nosso ser. A família, na visão espírita, é o laboratório maior do amor de Deus. Estão ali as oportunidades, os desafios que nos competem trilhar na sua grande maioria. E Jesus coloca: Tadeu, o trabalho é a lei do universo, se quisermos evoluir. Se quisermos dar passos adiante, temos que trabalhar constantemente. O trabalho é a lei do universo. E se nós olharmos a natureza, tudo trabalha constantemente, nada fica parado. Nós vemos toda a natureza que nos ensina isso constantemente. A renovação constante. A árvore que tem o seu galho cortado, ela não fica reclamando porque cortaram o seu galho. Ela se esforça para produzir outros galhos, ou ainda, se for frutífera, dar frutos ainda mais doces. E nós muitas vezes ficamos chorando no meio do caminho, reclamando das coisas que não conseguimos fazer e que gostaríamos, ou das coisas que nos aconteceram e que não gostamos. Muitas vezes paramos à beira do caminho, sentamos no meio-fio, ficamos chorando as amarguras da vida. E o tempo passa. E ele vai continuar passando. Ele não vai esperar nós mudarmos de opinião. O tempo não vai esperar nós fazermos escolhas diferentes daquelas que nós viemos fazendo até agora. Ele simplesmente vai passar. Mas todo dia vai nos renovar com 24 horas que nós podemos recomeçar sempre e cada vez melhor fazermos um novo fim das nossas vidas na carne. Tadeu, depois das explicações do mestre, admirado, maravilhado com aqueles esclarecimentos, mas, como sempre inquieto, tornou a perguntar para Jesus: terei errado externando os meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos convocá-los ao bom caminho? Aí Jesus fala uma coisa interessante. Toda boa intenção, toda intenção excelente será sempre levada em justa conta no céu. As coisas que nós fazemos, com que intenção nós fazemos? A boa intenção da mudança, do melhor, do bem, sempre vai ser levada em justa conta na nossa contabilidade divina. Mas Jesus continua.
mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Não se deve ficar perguntando por que Deus não faz isso ou não faz aquilo. Porque se está acontecendo, com certeza, temos que cada vez perceber que tudo que nos acontece não é por acaso. Deus sabe e Deus permite que esteja acontecendo. Jesus ainda fala que aceita toda a luta que o Pai envia. Esclarece que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca, nunca reuni os meus para provocar os que estão nas trevas. Pelo contrário, eu reuni para sempre suplicar o esforço e a inspiração sagrada no Todo-Poderoso. Então Jesus coloca aqui de uma forma interessante que ele não fica retrucando para Deus o que Deus envia para ele como trabalho. Apenas ele se esforça a trabalhar todo dia. E a cada dia basta o seu trabalho. E ele não fica reunindo os meus para provocar aqueles que estão nas trevas do mal. Antes, ele reúne aqueles que já estão no caminho do bem e incentiva que a todos continue se fortalecendo nas lidas do bem, para com o amor do Todo-Poderoso. É não se tentar ir lá nas trevas e buscar aqueles irmãos que estão lá, mas se preparar cada vez melhor, porque no momento que nós estivermos preparados para auxiliar esses irmãos que ainda estão nas trevas, nós teremos a oportunidade de estar com eles. É tão bendita a misericórdia de Deus que Ele não faz o contrário. Imagine a dificuldade que teríamos se tivéssemos um encontro com esses irmãos e nós ainda não estivéssemos fortalecidos em nós o bem de forma suficiente para ter a paciência, a tolerância, a compaixão, o perdão, a piedade, e assim conseguir de forma efetiva auxiliar a esses irmãos. Então Jesus, ele se preocupa muito mais com que a gente se prepare, renove intensamente o nosso interior para as vidas do amor de Deus, para que estejamos preparados. Pois assim como ele, à medida que estava preparado, Deus foi lhe colocando tarefas, desafios cada vez mais difíceis, mas que os seus ombros sempre comportariam. Não foi à toa que Jesus colocou naquela passagem: não se coloca fardos pesados em ombros que não se possa carregar. Tudo que nos chega, tenhamos a certeza que nós possamos superar. O conhecimento, com certeza, nós já temos. A maior dificuldade é nós acendermos cada vez mais nosso íntimo nas verdades, no bem, na paz, em tudo aquilo que expressa o amor de Deus e que compete a nós, cada vez mais, concretizarmos essas virtudes em nós. Embora o banquete sempre convido, Jesus continua, no banquete sempre convido somente os aflitos, os simples e os de boa vontade. Nunca fechei as portas do coração para os que andam nas trevas. Encaro a sua vinda como uma oportunidade de trabalho que Deus nos julga dias. Essa passagem eu achei muito interessante porque é uma visão diferente. Jesus coloca que ele chama os aflitos, os deserdados, os simples, os de boa vontade. Ou seja, aqueles que estão já se encaminhando para o bem. Mas ele não convoca aqueles que estão nas trevas. Mas, quando lhes aparece a oportunidade, ele recebe como bênção divina e um trabalho que foi confiado por Deus, que julgou digno
de conseguir efetivar aquele trabalho e auxiliar aqueles irmãos. Então, é mais uma gratidão por estar perante aqueles desafios com aqueles irmãos. É a visão que Jesus nos coloca e que eu achei muito interessante. Ele tenta trabalhar, primeiramente, com todos aqueles que, nas suas dificuldades, nas suas aflições, na sua simplicidade, naqueles que têm boa vontade, ele vai arregimentando pelo caminho. Porque é mais rápido, teoricamente mais fácil, mas esses que ainda estão sofrendo e que bastam serem agasalhados, orientados e vão seguir o seu caminho. Aqueles que vivem nas trevas têm as suas maiores dificuldades. Complica-se a forma de ajudar, mas se aparece, é porque Deus confia e é porque estamos preparados para auxiliar. O apóstolo humilde Tadeu sorriu perante as explanações de Jesus, saciado com os seus esclarecimentos, mas, ainda inquieto, perguntou, ou seja, acrescentou: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades das sombras quando o seu império se estabeleça nas almas? Jesus, respondendo a Tadeu, coloca da seguinte forma: voltemos lá no início, quando Tadeu perguntou qual que era a responsabilidade, as suas atividades, né, quando Jesus perguntou para Tadeu qual era a responsabilidade de Tadeu perante a vida. Aí Jesus fala: voltemos lá no início, lá das nossas explicações. Necessitas da edificação do reino de Deus no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. É este o objetivo de todas as nossas vidas. Estabelecer o reino de Deus em nós, né? O reino de Deus, o reino de paz, o reino de amor, não é um lugar, não é quando nós morrermos e porque somos bonzinhos vamos para um lugar e vamos comer manjar para toda a eternidade. Não. O reino de Deus é esse estado de consciência íntima que nos traz a paz, a certeza da vida no bem, na alegria, mesmo passando em situações de dificuldade ou em lugares de dificuldade. Essa paz, esse reino de paz que nós vamos levar para nós, para onde formos, que vai naturalmente criar o que nós chamamos de espiritismo, de sintonia. E naturalmente Lá nós embaixo não vamos tá ser. não. Alguém está com o microfone ligado. Isso. Para onde nós formos, nós vamos levar essa paz quando nós conseguirmos efetivar esse reino dos céus em nós. E Jesus continua: só a luz do poder divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum adversário convencer-se sinceramente tão só por palavras do mundo? As palavras, Tadeu, podem ser até um recurso fácil, mas podem ser de indiferença ou podem ser uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Eu lembrei de nós, palestrantes, né? Não adianta ter a palavra bonita, não adianta ter todo um texto bonito para ser falado, coerente. Não adianta isso. Nós temos que as ações acompanharem os que as palavras falam. Ou, como Jesus coloca, né, o exercitar do amor. Porque o amor em ação é que vai fazer com que os nossos irmãos de caminhada decidam caminhar conosco, ou mudar a forma como exercitam a sua vida. E Jesus continua: o reino de Deus é a edificação da divina luz. Ninguém dá ao outro o que não possua no coração. Por isso, quando nós falamos emblematicamente, né, de nós cuidarmos do nosso interior,
nos renovarmos interiormente, nós colocarmos cada vez mais amor no coração, mas nós podemos colocar ódios, raivas, mágoas, ressentimentos. E o que nós doamos ao outro nas relações, nas convivências do dia a dia, é naturalmente o que nós, naturalmente, acumulamos em nossos corações. É o que nós colocamos como hábito. A palavra, o pensamento. Lembrando, né? Cuide do seu pensamento, porque ele pode virar uma palavra. Cuide da sua palavra, porque ela pode virar uma ação. Cuide das ações que você pratica, porque elas vão se tornar um hábito. Cuide dos seus hábitos, porque os seus hábitos é que moldam o seu caráter. Cuide do seu caráter, porque o seu caráter é que guia o teu destino. Cada vez que nós exercitamos o nosso pensar, nós temos a oportunidade de agirmos melhor, de falarmos melhor e cultivarmos hábitos cada vez mais saudáveis. E aqueles hábitos perniciosos que nós ainda cultivamos. A psicologia diz que nós só conseguimos superar os nossos maus hábitos exercitando, cultivando um bom hábito em seu lugar. Quando nós pensarmos em cultivar um mau hábito que nós já identificamos, que nós nos direcionamos para cultivar um bom hábito no lugar daquele. E aí nós vamos aos poucos fazendo com que em nossa morada do coração cada vez mais esteja o amor, o perdão, a paciência, a tolerância. Porque o que nós doamos aos outros ao nosso redor é o que nós temos no coração. Muitas vezes fazemos um passo melhor, um passo para o bem, um gesto de bondade, quando a nossa vaidade às vezes é colocada em perigo, o nosso orgulho, quando nós muitas vezes estamos à frente das pessoas e para nos parecermos melhores, nós exercitamos uma máscara, mas que em nossos corações ainda está totalmente diferente. Lembrando sempre que máscaras não é o problema, que máscaras são o exercício daquilo que ainda não somos e gostaríamos de ser. Colocarmos máscaras de bondade não é o problema. O problema é se nós continuamos a manter como máscara as nossas atitudes, as nossas falas. Quando começa-se a sedimentar no coração definitivamente, as palavras, os gestos, naturalmente, sem nós forçarmos, sem percebermos, expressam aquilo que nós sedimentamos de melhor em nossos corações. Por isso que Jesus coloca para Tadeu, finalmente, zela por ti, Tadeu, e ama o teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí reunida todas as leis e todos os profetas. Jesus coloca de uma forma muito direta para nós olharmos para nós, o nosso interior. E o nosso grupo mediúnico agora está lendo Hamed, Renovando Atitudes, e coloca sempre também esse olhar interior. O Hamed, seja Renovando Atitudes, ou um novo modo de entender, uma nova forma de viver, Hamed coloca de uma forma muito forte para que nós possamos olhar para a nossa intimidade e conseguirmos modificar a única pessoa no mundo que nós conseguimos modificar, que é a nós mesmos. Esse esforço é individual. Esse esforço é intransferível. Nós não conseguimos fazer por ninguém, por mais que amemos essas pessoas. Sejam os nossos pais, os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos irmãos, os nossos amigos.
nós não conseguimos fazer nada por eles, referente às mudanças que eles precisam fazer na sua intimidade profunda. Da mesma forma, eles também não conseguem nos ajudar nessa mudança, no sentido de mudar dentro de nós. Isso somente todos nós individualmente é que efetivamos. É por isso que a verdade, naquilo que Jesus diz, se faz de forma profunda. A cada um de acordo com as suas obras. Todos nós receberemos o que efetivamente construímos dentro de nós. Tudo de bom que nós construímos em nós, nós receberemos. Toda maldade que nós alimentarmos em nós, naturalmente nós a sofreremos. Essa individualidade, essa consciência da individualidade deve se fazer cada vez mais presente. Esse cultivo no bem incessante, para que quando nós nos defrontarmos com toda a expansão do mal, nós pudermos, de alguma forma, nos proteger. Tadeu guardou todos esses ensinamentos de Jesus para retirar da sua substância, todo o mais elevado proveito no futuro, ou seja, colocar em prática dali por diante, nos próximos dias seguintes e para toda a eternidade, tudo que Jesus colocou. Mas no dia seguinte, Jesus, desejando destacar perante toda a comunidade aquilo que conversou com Tadeu, a necessidade de cada qual atirar-se ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o Mestre esclareceu como foi colocado nos singelos, na singela passagem de Lucas, no capítulo 14 e no capítulo 11, versículos 24 a 26. Lucas coloca a lição de Jesus da seguinte forma: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa da onde saí. E ao chegar, acha-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem, daquela casa, fica sendo pior do que o primeiro. Quando os apóstolos ouviram Jesus pregando dessa forma, todos compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados, aos espíritos malfazejos, que era indispensável edificar-se, cada um de nós, a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Jesus coloca assim de forma definitiva que todos nós precisamos construir em nós essa fortaleza do reino de Deus, exercitando o bem. E como nós temos o Evangelho de Jesus clareado, e esmiuçado pelas lições e pela direção que o Espiritismo nos traz, nós espíritas não temos mais desculpas para ainda procedermos de forma diferente do amor, da paz, da alegria, do belo. Nós espíritas, pelo conhecimento que temos, a nossa responsabilidade cresce enormemente. Mas não fiquem preocupados, porque o conhecimento pode trazer responsabilidade, como é natural, mas vai nos trazer oportunidades de conseguirmos aproveitar todas as circunstâncias para a nossa melhoria individual e continuamente. Ficando por aqui e desejando que todos nós, cada vez mais, com esforço contínuo, consigamos efetivar o reino do amor em nós.
Muita paz a todos, uma alegria imensa a todos os corações. Muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.